Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez nós iremos discutir cerca de 10 questões nesse vídeo. Questões essas, pessoal, direcionadas, trazidas na verdade de avaliações antigas, né, do Enseja. Então, existem questões aí do ano 2023, 2022, né, tem 2018. São várias questões já antigas, né, já passadas, já aplicadas na prova do Enseja, tanto na prova de ciências naturais, como na prova de ciências da natureza. Você então que pretende, através desse processo seletivo, concluir o Fundamental 1, 2, Fundamental 2, tem questões de provas antigas, e para você que deseja concluir o ensino médio, também tem aí questões, né, que é destinado para você na área de ciências da natureza, ok? Então existem questões de ciências naturais para a galera do fundamental e existe também questões nesse material de ciências da natureza para você que pretende aí concluir o ensino médio, valeu? Então é uma boa oportunidade para você verificar como as questões de biologia na área de ciências da natureza e ciências naturais cobram, né, nesse processo seletivo para que você possa aí obter êxito na sua avaliação, ok? Então vamos às questões. As mudanças da fase da Lua. Do ponto de vista da ciência, qual acontecimento terreno é influenciado por esse astro? Realmente existem muitas crenças, né, populares, talvez você conheça aí muitas delas, mas aquelas, pessoal, ou aquela que vem trazendo na questão que tem relação com as fases da Lua seria qual? Qual alternativa dessa questão nós podemos marcar e, em consequência, né, relacionar as fases da Lua? Seria aí letra A, crescimento dos cabelos? Será que a crença popular das fases da Lua tem a relação com o crescimento dos cabelos? Será que na letra B, como diz, alterações comportamentais? Será que existe alguma crença popular relacionada às fases da Lua e tem relação com alterações comportamentais, né, aos movimentos da água dos oceanos, né, o número de nascimento de bebês? Então, as fases da Lua, pessoal, têm relação com qual crença popular? Então, a crença popular, pessoal, que tem relação aí com as fases da Lua é o crescimento do cabelo, né? Muitas mulheres têm justamente essa preocupação em fazer o corte ali dos seus cabelos na lua crescente, né? Para que o cabelo ele possa crescer muito bem, sadio, na medida, né, que é a exigência aí da mulher. Então, letra A é a alternativa correta. Bom, pessoal, já nessa segunda questão, ele fala o seguinte: em um manual de instruções rápidas de um equipamento, consta a informação do quadro. Antes de ligar o produto, verifique se a tensão do equipamento é a mesma da rede elétrica. Caso contrário, altere a chave seletora localizada atrás do equipamento. Nesse caso, o consumidor deve se certificar de que o equipamento e a rede elétrica estão simultaneamente em. Então, é uma questão tranquila, uma questão fácil, não precisa de compreensão de livro didático, de qualquer tipo de assunto de grande potencial, né? É simplesmente o dia a dia, o nosso cotidiano. Você compra um determinado equipamento e mora em determinada localidade, você sabe que aquela sua localidade é uma certa tensão, você vai então comprar um equipamento que seja equivalente, né? Que não queime após você fazer a ligação. Então, nesse caso, você quando compra um equipamento, a gente observa esse elemento aí, ó, que está na letra E, né? A voltagem do lugar onde eu moro e também do equipamento, se é 110 ou se é 220, né? Caso seja compatível com a tensão aí com a rede elétrica do lugar onde eu moro, eu posso comprar, senão eu não posso, porque senão vai dar problema, né? Pode queimar o equipamento e tudo mais. Vamos à terceira questão. Bom, pessoal, já nessa terceira questão diz que o Kevlar é um polímero sintético resistente ao calor e aos impactos utilizados na fabricação de construções aeronáuticas, coletes à prova de balas,
velas de navios, cintos de segurança, raquetes de tênis e tanques de combustíveis de carros de corrida. Na composição química do Kevlar, há 4 elementos químicos distintos, sendo três deles o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio. Considerando as características descritas, o quarto elemento químico presente no Kevlar é o. Então, no caso dessa questão, infelizmente, você teria que ter esse conhecimento, né, desse produto sintético, né, desse polímero sintético, para chegar até o componente químico, quarto elemento químico, né, que ele pede, que segundo ele faz parte da composição química desse polímero, do Kevlar. Então a resposta correta aí, pessoal, infelizmente é um pouco difícil nessa questão, porque como falei, depende aí não apenas necessariamente do livro didático de química, mas também de leituras complementares, né? Então nesse caso a resposta correta é a letra D. O quarto elemento é o carbono, né? Então você tem o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. É um dos compostos aí, né, desse polímero. Ok? Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, já nessa questão número 4, ele fala sobre a necessidade da gente fazer a molhação de plantas em determinados horários, né? Segundo ele aqui nessa questão, a molhação dessas plantas em determinado horário facilita o processo, né, do umedecimento do local onde as plantas estão, né? Se você molha as plantas, por exemplo, ao meio-dia, o sol ele está muito intenso, a temperatura está bem alta, então a tendência é que a planta às vezes nem consiga absorver toda aquela água ali, ou que seja até mesmo a água necessária para ela poder se hidratar, bora considerar assim. Então, por que, na sua opinião, é necessário molhar as plantas, como ele diz aqui, antes das 10 horas da manhã e depois das 19 horas da noite? É para evitar o quê? É para evitar o que está na letra A, a calefação? É para evitar a sublimação? É para evitar a evaporação? É para evitar a condensação? Então, pessoal, nesse caso aí, como o Sol, né, a temperatura está mais baixa antes das 10 horas, né, a tendência é que a molhação seja feita até aí, né, até esse período. E também, como ele diz, após as 19 horas, para evitar justamente isso aqui, ó, o que está na letra C, a evaporação. Tudo bem que se você molhar as plantas depois das 19 horas e antes das 10 horas, mesmo assim, aquela água que você utilizou para regar as plantas, elas também irão passar pelo processo de evaporação, porque a temperatura está sempre ali, né? O calor está sempre ali e a temperatura influencia no processo de evaporação, independente do horário. Mas nesse período que ele colocou, antes das 10 e depois das 19, o processo de evaporação é menor. Por isso que a indicação é que faça a molhação das plantas nesse período. Beleza? Vamos embora. Bom, pessoal, então vamos lá. Na quinta questão, ele diz o seguinte: ó, os garimpeiros são aqueles profissionais que atuam na extração de minérios, né? Principalmente o ouro. Eles utilizam, pessoal, o mercúrio para fazer a separação do ouro com o cascalho. Tudo bem, é uma prática necessária para ele conseguir visualizar ali o ouro, né? E diferenciar os diferentes materiais que tem ali naquele material dele. Mas infelizmente esse mercúrio ele acaba sendo um metal pesado e prejudica, né, os seres vivos que vivem naquele ambiente ali. Caso aquele ser vivo que vive ali naquele ambiente em contato, né, com o mercúrio tem acesso a esse mercúrio incorporado ali nas células e nos tecidos do bicho, como está aí na questão, esse mercúrio no corpo do animal, né, seja ele de pequeno porte, de grande porte, não irá ser degradado, né, pelo organismo. Então, uma vez um ser vivo teve contato com o mercúrio, esse mercúrio, a tendência é ele se acumulando dentro do corpo do bicho, porque o corpo do animal não tem a capacidade de eliminar esse mercúrio do corpo, né, do bicho lá, do animal lá. E a consequência disso será a morte,
né, desse animal. Então ele quer aqui que a gente coloque o seguinte, ó, nos rios contaminados, a maior concentração de mercúrio será encontrada nos seres vivos que... Aí ele traz as alternativas, como por exemplo na letra A. Então a maior concentração de mercúrio será quem ingerir plantas contaminadas de mercúrio como inseto e herbívoro. Eu digo que não, porque os insetos e os herbívoros serão o primeiro grupo de seres vivos que irão se alimentar da planta contaminada. Então, outros seres vivos poderiam receber uma carga ainda maior de concentração de mercúrio no corpo deles. Então, digamos que a planta está ali contaminada, o inseto ou qualquer um outro herbívoro tem acesso a essa planta, não vai ser ele necessariamente no ambiente que terá maior carga de mercúrio incorporado nas células e nos tecidos. Então, a gente elimina essa letra A. Na letra B diz: absorve mercúrio diretamente pelas folhas, como as plantas aquáticas. Então, se as plantas aquáticas têm essa capacidade de absorver o mercúrio diretamente pelas folhas, não será nela localizada a maior concentração, porque outros seres vivos irão se alimentar dela e assim sucessivamente. Outros seres vivos irão se alimentar desses seres vivos que se alimentam da planta e a tendência é a acumulação em maior proporção. Vamos ver a letra C. Incorporar mercúrio da matéria que decompõe, como as bactérias e os fungos. Também não necessariamente, porque se a gente fala de bactérias e fungos, a gente pensa em seres vivos decompositores. Mas uma planta pode morrer e o vírus e a bactéria entrar em ação na decomposição. Então não será o maior nível de quantidade de mercúrio, né, encontrada. Então também não. Então a letra D é a questão correta, onde aqueles que consomem plantas e animais contaminados por mercúrio, como peixes, né, menores, peixes maiores, e assim sucessivamente, é justamente nesses animais que irá ser observada a maior concentração de mercúrio. Um exemplo, você tem a planta absorveu o mercúrio através da folha, aí chegou um peixe pequeno, se alimentou dessa planta. Um peixe maior se alimentou desse peixe menor. Um peixe ainda maior se alimentou desse peixe médio. Então serão nos peixes a alta concentração de mercúrio encontrada de todos os seres vivos presentes nesse ambiente. Beleza? Então a resposta correta é a letra D. A maior concentração de mercúrio localizada será nos animais, né? E animais aquáticos e também incluindo inclusive os peixes. Bom, pessoal, nessa questão 6 ele vem trazendo um fato, né, relacionado ao trabalho de certos pesquisadores, né, que desenvolveram tecnologia revolucionária baseada na aplicação de escamas de asas de borboletas sobre objetos. As variações nanométricas em seu relevo são únicas, não existindo duas escamas iguais. Assim, estatisticamente, elas podem ser comparadas, né? Impressões digitais. Pode ser comparadas às impressões digitais, as escamas, né, das borboletas. Então, para os quais não há tecnologia disponível para copiá-las. Escamas de asas de borboletas podem ser utilizadas em métodos de antifalsificação. Podem ajudar, né, em métodos de antifalsificação. Então, dessas alternativas, pessoal, que vem aí nessa questão, alternativa A, B, C e D, quais são ou qual é o método que tem relação com a antifalsificação? Entendeu? Então, é uma alternativa também que não requer muito estudo dentro do livro didático. Até mesmo no nosso dia a dia, a gente consegue resolver aí essa questão. Né? Então, deixa eu colocar aqui a caneta. Esse método aí, ó, colocado na questão, remete à autenticação de documento, que não tem uma tecnologia para promover a farsa disso aqui, né?
a alteração disso aqui, porque isso aqui é único, como ele veio trazendo ali da asa da borboleta, que é única também. Existe apenas uma impressão para cada asa de borboleta, assim como também existe uma impressão só sobre a nossa escrita. Dificilmente uma pessoa vai realizar uma escrita semelhante à nossa por conta, né, de fatores individuais não poder ser copiadas, né? Cada pessoa tem uma escrita, cada pessoa tem uma digital, assim como ali as asas das borboletas, cada uma tem lá a sua impressão. Então, a alternativa que justifica um método de antifalsificação é a autenticação de documento. Bom, pessoal, já nessa sétima questão, ele vem trazendo também um assunto bem legal sobre o uso dos agrotóxicos pelo agricultor, né? Então, se você for observar por um olhar, você vai perceber a importância dos agrotóxicos, porque são substâncias químicas, né? E acabam fazendo o controle, né, da plantação. Se bem que tem algumas fontes alternativas, né, para o uso do agrotóxico, mas não é o caso da questão. No caso da questão, fala do pesticida. Então, o pesticida tem um olhar de proteção da lavoura contra pragas. Então, você, como olhar agricultor, você vai observar aquilo como vantajoso, porque ele vai proteger a sua lavoura contra pragas e vai te garantir alta produtividade. Já você, como olhar consumidor, você não vai aprovar o uso do agrotóxico porque é uma substância que pode causar mal à saúde, né? Então você tem aí esse duplo olhar. Você como um olhar agricultor e você como um olhar consumidor. Muitas vezes o consumidor, como vem na questão falando, faz a opção por produtos orgânicos, que são livres de agrotóxico, né? Beleza. Mas a questão vem perguntando o seguinte, pessoal: embora esses produtos artificiais possam causar transtornos para a saúde humana, sua utilização na lavoura ainda é considerada necessária, pois eles, e aí, então os pesticidas, os agrotóxicos na lavoura são utilizados por qual motivo? Na letra A diz: é utilizada na lavoura, pois estimulam o crescimento das plantas, aumentando seu tamanho. Será que realmente esse é o objetivo do agricultor em aplicar o agrotóxico? Fazer com que a planta aumente de tamanho? Com certeza não. Né? A intenção do produtor, do agricultor, melhor dizendo, é fazer com que a planta produza mais, né? Aumente a sua capacidade produtiva e não necessariamente do tamanho da planta. Então, na letra B diz eliminar, né? Eliminam as pragas que atacam a planta, melhorando a sua produtividade. É isso aí, entendeu? A questão 7 tem como a letra B questão correta, né? É justamente a letra B que é a questão correta dessa questão. O objetivo do agricultor ao aplicar o agrotóxico, né, o pesticida, é justamente isso que está na letra B. Fazer a proteção da planta contra pragas e, associado a isso, garantir uma maior produtividade. Beleza? Questão letra C, bora ver a letra C. Diz que é melhorar a absorção de nutrientes pelos vegetais? Também não. Né? Os agrotóxicos não têm essa capacidade aí de fazer com que as plantas consumam, né? Absorvam uma maior concentração de nutrientes, não tem nada a ver. Na letra D, diz que afetam, como é que diz? Alteram as aparências original das plantas, tornando mais nutritivos. Não, também não tem nada a ver. Né? Muito pelo contrário, os produtos que são frutos de agrotóxico, eles muitas vezes evoluem mais rápido, né? Desenvolvem mais rápido e não é tão nutritivo quanto um produto orgânico. Vamos lá, oitava questão. Já na questão 8 diz o seguinte: a intolerância à lactose é causada pela deficiência da produção de enzima lactase, dificultando a digestão desse carboidrato. Entre os sintomas dessa deficiência estão
Aí você tem várias, né? Diarreia, dores abdominais, inchaço, náuseas e às vezes vômitos, né? E flatulência, excesso de gases. Aí diz, para não ter esses sintomas, as pessoas com essa deficiência devem evitar a ingestão de. E aí, meu povo, muitas vezes a pessoa já nasce com essa deficiência, com a não produção pelo organismo dessa enzima chamada de lactase. Porém, durante a vida da pessoa, né, essa enzima pode deixar de ser produzida, pode deixar de estar frequente ali, presente no metabolismo, no corpo da pessoa. E com isso também a pessoa adquirir, né, esses sintomas que a questão vem trazendo. Inchaço, dor de barriga, toda vez que ingere qual tipo de alimento? Carne assada, batata cozida, o queijo, o mel. Seria aí qual alternativa relacionada a esses sintomas devido à falta da lactase no organismo da pessoa? E aí, pessoal? Então, tem pessoas que têm intolerância à lactose devido à falta da lactase, que é uma enzima que faz isso aqui, ó, a digestão da proteína do leite e dos derivados também. No caso, queijo, né? Iogurte, manteiga, todos eles derivados do leite têm essa lactose e em função da falta da lactase não consegue fazer essa quebra. Com isso o organismo sente e aí gera esses sintomas todos aí. Beleza? Então letra C, quem tem problema de lactose, intolerância à lactose, não pode fazer uso dos derivados do leite, né? O leite e os seus derivados, como manteiga, queijo e por aí vai. Se caso a pessoa fizer uso, né, de leite e também dos seus derivados, e tiver a falta ou deficiência da produção da enzima lactose, a pessoa irá apresentar esses sintomas que a questão vem trazendo. Valeu? Questão 9. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Questão 9. Embora seja útil, a radiação ionizante pode vir a ser prejudicial à saúde quando não utilizada adequadamente e de forma controlada, pois a incidência dessa radiação pode. Vamos lá? E aí? A radiação pode provocar o que, pessoal? Observe aí as letras, letra A, B, C, D. Então, a radiação utilizada aí em procedimentos de ultrassom, também raio-x, então pode prejudicar esse setor aqui, ó, que está na letra a eliminação, a morte de células sadias. Tudo bem que muitas vezes o procedimento adequado é esse mesmo, né? Mas existe aí um risco muito grande na deteriorização da saúde da pessoa, porque a pessoa já está com células ruins, defeituosas, doentes, e quando passa por esses procedimentos, prejudica até mais, porque além de terem ali suas células ruins, passam a ter, em função desse procedimento, né, a destruição de células sadias, como vem aí trazendo na questão letra A, ok? Bom, pessoal, então na 10ª questão diz o seguinte: pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália cruzaram indivíduos de espécies de coral que viviam em duas diferentes regiões australianas, cuja diferença de temperatura da água é de cerca de 2 graus Celsius. Os resultados mostram, né, que as larvas descendentes de pais que viveram em regiões mais quentes tiveram 10 vezes mais chances de sobreviver do que aqueles cujos pais viviam em regiões mais frias. Aí diz, dos locais onde esses corais habitavam, essa é uma vantagem frente a uma situação de. Então, o que poderia, na opinião de vocês aí, ser uma justificativa para permitir que corais que vivem em ambientes quentes possam se desenvolver? Qual fator potencializa mais ainda a vida dessas larvas que se desenvolvem melhor, 10 vezes mais, né?
em ambientes quentes, qual fator que traz aqui nas alternativas garante o maior desenvolvimento das larvas? E aí? Seria a letra A? Seria a pesca predatória? Vai garantir o desenvolvimento ainda mais das larvas que se desenvolvem em ambiente quente, né? É a poluição do oceano. Isso vai garantir que as larvas se desenvolvam mais, né? Você tem a acidificação das águas, também vai ser um fator. Será que vai ser esse o fator de desenvolvimento em maior potencial das larvas que vivem em ambiente quente? Ou será a letra D, o aquecimento das marés? Né? Questão também bem tranquila, dada praticamente, né? Questão dada. Então é realmente devido ao aquecimento das marés que vai garantir as algas que se desenvolvem aí em ambientes quentes se desenvolver ainda melhor. Valeu? Então vamos lá para o final do nosso percurso, né? Espero que vocês continuem aí, né? Firme e forte, que vai dar tudo certo. Tem esse slide, esse material, esse vídeo primeiro, né? Terão ainda mais outros vídeos também nessa mesma pegada aí, ó. Questões, 10 questões de eventos anteriores, 2023, 2022, 2021, tanto para você que está fazendo Enseja ensino fundamental, como para você que também está fazendo Enseja, só que para o nível médio. Valeu? Então serve para vocês dois, né? Tanto para um quanto para o outro. Valeu? Então eu peço que você, pessoal, dê um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal, para você sempre estar ali recebendo notificações de novidades, ok? Bons estudos e pense, ó, vai dar tudo certo. Forte abraço.